E quando a terapia parece não fluir? Quando a gente se sente meio empacado e não se sente nem escutado de verdade na terapia? O que a gente faz com esse incômodo? Aceita chá de coragem? Querida Elisama, tentei resumir, nitidamente não consegui, mas prometo que vai valer a pena. Eu te conheço há pouco tempo e, sinceramente, não sei como vivi até aqui sem o seu chá de coragem. Tenho 37 anos e meus pais se separaram quando eu tinha apenas 2. E para ir direto ao ponto, meu pai traiu minha mãe com a mulher com quem ele é casado até hoje. Lembro nitidamente da cena em que ele foi com ela buscar as coisas para ele ir embora de casa e minha mãe avançou de soco para cima dele. Eu cresci sem mãe. A minha mãe faleceu quando eu tinha 11 anos. E fui criada pela tia do meu pai com todo o amor que ela podia dar. Mas também vendo minha madrasta protagonizar cenas de ciúme, fingir desmaio, quebrar copo na parede acima da minha cabeça, dizer que meu pai que ia se matar na minha frente com uma faca, que meu pai só estava com ela porque ela dava para ele, entre outros absurdos. Meu pai, no início, até me defendia. Depois, meu pai no início até me defendia, mas depois ele cansou, eu acho, e aceitava todas as ofensas calado, como aliás é até hoje. Amo meu pai, mas eu percebi que ele abriu mão da filha para não se incomodar. Frase que eu mais ouvi na vida. Não conta pra fulana que eu te dei dinheiro porque eu não quero me incomodar. Como se eu fosse uma criminosa me escondendo. Tenho 2 irmãos mais novos, frutos dessa união. Não convivemos muito porque eu quase não frequento a casa deles. E quando vou é por pura obrigação de filha. Sei que não preciso me forçar a passar por isso, mas ainda não consigo dizer não quando me chamam. Minha madrasta faz questão de jogar piadas e me diminuir o quanto pode. E eu me sinto impotente, uma criança com medo e acuada. Me tornei uma adulta insegura, que desconta as inseguranças no marido, ciúmes também sem vontade de fazer sexo, e na vida. Eu me sinto feia e inadequada. Comecei a fazer terapia esse ano, mas cada vez que eu toco nesse assunto, a psicóloga parece que não dá muita atenção. Eu preciso de uma ajuda. Me dá um chá de coragem? Observação. Ao revisar o texto, ouvi sua voz lendo e sei que já é real. Gratidão pela sua existência. Muitas coisas para serem faladas sobre esse e-mail, mas eu quero começar falando sobre a terapia. A gente está numa fase em que a gente está falando muito de terapia e temos algumas ilusões sobre a terapia. A primeira delas é que toda terapia serve. A primeira delas talvez seja que todo mundo precisa de terapia. Não, gente, todo mundo precisa de terapia. Existem fases da vida que a gente precisa ter esse apoio, existem pessoas que estão precisando de um apoio maior que outras. Sim, a maioria das pessoas, se olhasse para a própria vida, se tivesse consciência das próprias emoções, estaria vivendo um pouco melhor, sendo pelo menos menos pior para as pessoas com quem convive. É claro, não estou falando que a gente não precisa de autoanálise, mas a autoanálise não é necessariamente terapia. São coisas diferentes. Esse é o primeiro grande mito sobre a terapia. Mas eu acho que você precisa, amiga, desculpa aí, mas é que essa história era só assim, falando de uma forma geral. Era só falando de uma forma geral, mas você vai te fazer bem. Segundo ponto é a gente achar que um método terapêutico, seja ele qual for, uma escola terapêutica, seja ela qual for, ela vai ser universal e vai funcionar para todo mundo. E não é assim. A terapia é uma relação entre dois seres humanos. Você precisa sentir a escuta no outro, você precisa sentir a formação de um vínculo com o teu terapeuta. Se esse vínculo não se forma, a gente procura uma outra terapia. A gente tenta uma outra abordagem. O que é que eu quero trazer aqui? Um ponto que eu acho importante quando a gente fala dessa formação do vínculo. Ser escutado e compreendido não quer dizer condescendência. Entende? Ah, eu não faço terapia porque eu tenho que ouvir, ela não me falou o que eu tenho que fazer, ou então ela só quis falar que eu tinha que pensar mais sobre tal coisa, e a terapia não é alguém passando a mão na sua cabeça e falando: "Oh, tadinha dela, coitada", não é assim. Ser compreendida
A disposição do terapeuta para te compreender é deixar que você fale as suas histórias e te ajudar a mudar as suas perguntas sobre as suas histórias e as suas conclusões sobre as suas histórias. É te ajudar a fazer outros caminhos. É como se você vivesse andando em círculos, sabe? E o terapeuta te ajudasse a sair e desenhar um caminho diferente. Ele te ajudasse a dar a mão para você e falar: olha, não precisa ficar só rodando aqui, voltando para o mesmo lugar. Vamos tentar fazer diferente? Vamos construir alguns passinhos diferentes para algum lado aqui? Esses passinhos, para serem construídos, em regra, eles doem. Por quê? Mudar é cômodo, mas é uma dor que ela é acompanhada. Então eu tenho sessões de terapia muito doloridas às vezes. Assim, já teve sessão que eu tinha reunião depois que eu falei: "Ó, eu preciso acabar agora, porque eu preciso restabelecer a minha cara inchada antes da minha reunião. Eu não posso chegar com essa cara desse jeito catarrenta aqui, me dá um tempo pra eu lavar meu rosto". Porque isso mexeu em dores muito difíceis, mas mexeu nessas dores me acompanhando. Mexeu nessas dores até um ponto que não me desorganizou e me despedaçou. Então assim, mexeu nessas dores com a mão segurando na minha e com disposição para falar: "Ok, a gente vai até aqui, você solta aqui que você dá conta de ir agora. Na próxima a gente vai um pouquinho mais, tá?". Então, a terapia ela é um processo que ela vai ser diversas vezes dolorido, um processo diversas vezes dolorido, mas que é um processo dolorido e bem acompanhado, realizado, que acontece entre 2 humanos, que podem seguir juntos e se dar super bem nessa convivência e que pode não rolar o clima, pode não funcionar tão bem. Eu me lembro de uma terapeuta que eu tive há um tempo, que eu me vi acabou uma sessão e eu fiz: "Meu Deus do céu", eu me vi discutindo linha teórica com a mulher. Porque ela falou do Freud, eu falei: "Não, mas nesse aqui eu penso como único, você tá falando". E aí na hora que eu olhei eu falei: "Mas gente, o que que eu tô fazendo? Não é o lugar, não é o que eu quero". E aí, tentei uma outra pessoa, que a gente foi para o escuta de outro jeito, uma outra pessoa que me pega na esquina várias vezes, sabe, que me vê fugindo, falando: "Elisama", tem hora que ela fala que eu penso, eu brinco com ela, eu falei: agora a menina arrasou, viu, arrasou, nunca tinha pensado nisso". Isso é incrível, entende? Várias vezes dói, várias vezes incomoda, mas me ajuda a iluminar lugares em mim que eu não costumo iluminar. E eu acho isso fantástico, eu acho isso incrível. Então, se você sente que você queria falar sobre um assunto e esse assunto, porque quem tem que guiar o que vai ser falado é você. É você que ordena os seus pensamentos ali na terapia, que vai falando, vai falando, vai falando. E quanto menos você elabora sozinho o que é que eu tenho que falar para o meu terapeuta, para minha terapeuta, melhor. Se você chega na terapia assim: "Eu quero falar isso para ela pensar isso de mim". Se você começou a se preocupar, o que é que sua terapeuta vai pensar de você, a gente já tem um problema, já é hora de conversar com essa pessoa e falar: "Vem cá, tô parada pensando no que você pensa sobre mim". Nossa, aí já é um prato cheio pra sessão, pra algumas sessões talvez. Mas o que eu tô trazendo pra você é que se não rolar vínculo, se você não se sente segura, se você não consegue ser honesta com essa pessoa, se você sente que essa pessoa corta o que você tá falando, não tem paciência para o que você tá falando, talvez você precise de uma outra pessoa. "Ah, Elisama, mas é que eu queria muito que fosse psicanálise ou TCC ou sei lá o quê". Gente, o que tem que fazer essa clínica, o que acontece entre terapeuta e paciente é esse encontro. Às vezes você tá com um analista e não funciona a linha exatamente do jeito que faz. A minha terapeuta é lacaniana, mas a gente não tem corte lacaniano com 10 minutos de sessão, porque eu falei: "Eu não consigo. Eu já penso muito sozinha, eu preciso de você pensar acompanhado. Então não vamos parar a sessão com 20 minutos e falar assim: "Ai, acho que aqui a gente encerra pra você pensar". Não, não, não vamos encerrar agora pra pensar não, não funciona assim. Se for assim eu não, eu quero elaborar junto. E a gente conseguiu entrar num acordo e é maravilhoso, é incrível. Você entende? É essa relação, é uma relação entre humanos. E aí você me fala que você se acha feia. Agora já expliquei tudo que eu queria explicar sobre a terapia, que eu achei que era importante a gente falar aqui.
que é uma relação entre humanos, que ela não te cura, que não é condescendência, mas que você precisa atravessar essa dor de mão dada, acompanhada e bem acompanhada. Agora vamos falar dessa dor de ser você. Vamos falar das nossas histórias. Ser a gente é muito difícil. Encarar as dores que a gente viveu, olhar para nossa história e saber que essa história não nos define é muito difícil. Você fala: "Elisama, eu sou insegura, eu tenho ciúme do meu marido, eu não quero fazer sexo, eu não fico bem, eu me acho feia e inadequada o tempo inteiro". E hoje você consegue olhar pra tua história e falar: "Nossa, a minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos. Eu vi a minha mãe dando soco no meu pai, porque meu pai foi com a amante que agora é a minha madrasta". Você consegue ver tanto de coisa que você viveu enquanto criança e que desenhou muito do quem você é? Mas aí eu quero te contar uma coisa importante. A gente pode nomear essa dor, reconhecer essa dor, entrar em contato com essa dor e lembrar que a gente não é essa dor. Talvez seja a parte mais bonita da terapia. É essa busca por lembrar que você não é nenhuma dessas dores que você viveu. Você sim ficou órfã de mãe aos 11 anos, mas você não é somente a órfã de mãe aos 11 anos. Seu pai te desamparou, mas você não é somente essa que foi desamparada pelo pai. Você é maior. E aí tem um exercício que é intenso e que é importante pra gente fazer, de autoacolhimento, sabe? Você não teve cuidadores que te cuidaram como você precisava. Falando aqui do teu pai, da tua madrasta, eu não sei como foi a relação com a tia do seu pai, não sei quanto de amor ela te deu, quanto de cuidado, quanto de escuta, mas a mágoa desse pai que estava e não estava, ela tá viva. Que mãe você vai ser pra você a partir de agora? Porque agora você é adulta. Agora você pode tentar aprender a ser uma mãe amorosa pra você. E aí eu lembro de uma amiga, que ela é muito fantástica, e que ela me disse que ela criou uma mãe imaginária. Uma mãe boa, suficientemente boa e imaginária. E aí quando as coisas difíceis acontecem, ela imagina essa pessoa acolhendo ela, sabe. Como é que ela ia querer ser acolhida por uma mãe nesse momento? Que conselho ela ia receber? E ela falou: "Amiga, isso me faz um bem tão grande, porque parece que dá colo pra menininha que eu tenho dentro de mim". E é ela dando colo pra ela mesma, mas se ela precisou dar nome pra essa mãe bacana que dá colo, legal, mas descobre qual é o teu jeito de dar colo pra você. Porque desenvolver ciúmes, ficar super insegura, foi a consequência e foi uma das formas que você aprendeu pra se defender dessa dor toda, mas existem outras. E você pode treinar essas outras formas, você pode exercitar essas outras formas, você pode reconhecer que a dor que você tá vivendo, que você viveu na infância não é a mesma, o teu marido não é o teu pai. E gente, assim, te contar um negócio pra vocês, eu já falei sobre transferência aqui, né. Transferência é a pessoa errada, é a gente passar a situação pra pessoa errada. Gente, a gente transfere o tempo inteiro. Quantas vezes a gente fala com os nossos companheiros, companheiras, como se eles fossem aquela pessoa, seu pai, sua mãe, sua irmã, como se eles estivessem ali com aquela tua história. Quantas vezes a gente mistura e as pessoas viram uma pessoa só na nossa memória, na nossa mente, na nossa reação. E é um esforço dar uma respirada e construir outras relações, outras formas de se relacionar. E aí eu tô falando de confiança, eu tô falando de construir outras formas de se relacionar, e eu acho importante que você nomeie também essa sua relação, assim, sabe. Essa relação é uma relação em que você tem apoio? Essa é uma relação em que existe um caminho de construção de confiança junto? Veja só,
O outro não tem que te fazer se sentir segura ou seguro. Ninguém tem essa responsabilidade, tá? Porque às vezes a gente é tão inseguro, a gente tem uma história de tantas inseguranças, tantos medos, tantas angústias, que para o outro suprir, o outro ia ter que ver pra gente. Ia ter que sei lá o quê. Não, amor, você que é responsável por isso. Mas muito ajuda quem não atrapalha, né? Então, se o outro, ele não te provoca essas reações, se o outro, ele te tá junto para vocês construírem uma vida de segurança, uma relação em que é seguro confiar, e aqui eu não tô falando de traição, tá, gata? Aqui eu tô falando de lealdade, aqui eu tô falando de preocupação, aqui eu tô falando de parceria, aqui eu tô falando de segurança em construir sonhos, aqui eu tô falando de apego. Eu não tô falando de traição, porque quando a gente fala assim, parece que eu tô falando: "Ah, ele é confiável, ele vai me trair, não vai me trair", não é sobre isso, gente. Por que a gente resumiu o casamento a isso? Pelo amor de Deus. Não é sobre isso, é sobre lealdade. Você pode confiar nessa pessoa? Essa é uma pessoa que quando tem um problema, você quer deitar no peito dela e você sente que o mundo não vai te pegar no peito dela? Que como é? Porque a gente precisa dessa relação de segurança, sabe? Essas relações que: "Nossa, eu só quero me abraçar com essa pessoa e ficar quietinha aqui, porque ela me dá isso, ela me fornece isso". Tem também na tua relação? Olha para o que é que te daria segurança na relação, e vê uma parte do que é seu, que o outro não tem a obrigação de te dar, mas uma parte que o outro colabora. O outro não tem a responsabilidade de fazer com que você se sinta segura em toda a sua relação, mas o outro pode colaborar, se ele quiser, com o que ele pode dar. Você consegue fazer essa separação? De, assim, o que é que me faria me sentir segura numa relação? O que é que eu preciso aprender a lidar, porque eu não posso cobrar isso do outro, mas o que é que o outro também pode lidar comigo? Tem um episódio aqui do podcast em que eu falo sobre apego, em que eu falo sobre o apego ansioso e o apego evitativo. Dá uma escutada. Por sinal, gente, aquele episódio, eu falo de terceiro tipo de apego, é o desorganizado. Eu falo outro nome, porque eu estava aqui no fluxo e eu esqueci o nome, mas é o desorganizado. Depois que eu ouvi, eu falei: "Gente, era desorganizado", né, parei pra falei o nome errado. Mas enfim, volta pro episódio, escuta um pouquinho sobre ele, sobre os tipos de apego, sobre como que você constrói isso. Você nitidamente teve um apego inseguro na tua vida, mas a gente pode melhorar. E aqui é o ponto que eu quero encerrar a nossa conversa, trazendo pra você. Você não tá aprisionada nessa personagem. A gente pode melhorar, a gente pode aprender. Ninguém que aprendeu só um jeito de se apegar tá condenado a viver desse jeito pra sempre. Ninguém. A gente pode aprender formas seguras de estar perto do outro. Esse ciúme, isso tudo aí pode ser cuidado, com fortalecimento de quem você é, com uma conexão forte com os teus desejos, com um cuidado maior com os teus anseios e as tuas emoções, sabe? Seja pra você esse cuidador, essa cuidadora que o teu pai não foi, sabe? Cara, é triste o teu pai ter te deixado sozinho inúmeras vezes porque ele não queria se incomodar. Porque incomoda ter filho às vezes e faz parte. E tá tudo bem. Era pra ter sido fornecido um apego seguro pra você. Que pena que não foi. Agora vamos olhar pra essa história e ver o que que a gente vai fazer com ela. Você não é mais aquela menina. E aí você me diz que você ainda não consegue dizer não, quando eles te chamam. E aí você vai e você é humilhada. Que nãos você tá precisando aprender a construir? O que te impede de dizer esse não? E o que vai te fortalecer para você conseguir dizer esse não? Que relações vão te fortalecer?
Que cuidados vão te fortalecer? Que amores vão te fortalecer? Que cuidados terapêuticos vão te fortalecer? Testa uma terapia nova, se for o caso. Conversa com os amigos, com as amigas. Vai para lugares em que você é muito além do que você ouviu dos seus pais, do seu pai, da sua madrasta. Vai para lugares que te lembram que você, apesar de tudo, construiu a tua história. E segue construindo. E segue construindo. É isso, meu amor. Se você achou que esse é um episódio importante, deixa aqui a tua impressão, deixa o teu coraçãozinho, deixa o teu sorrisinho, deixa a tua estrelinha, deixa qualquer coisa aí. Deixa pra amiga aqui. Envia para as pessoas que você conhece. Envia para os amigos, para as amigas, para todo o grupo da família. Tá? É isso. Se você quer o meu pitaco na sua história, me manda seu e-mail, quem sabe eu leio aqui. Um beijo e até o próximo episódio.